Imagina só, tu jogar um futebol absurdo, ser indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, mas ficar de fora do top 30 da bola de ouro por motivos totalmente desconhecidos. Esse é o caso do Rodrigo do Real Madrid. O menino da Vila simplesmente é o jogador mais subestimado do ataque do Real Madrid hoje em dia, justamente porque lá agora tem 3 pontas que jogam do mesmo lado, no caso o Kylian Mbappé, o Vinícius Júnior e o próprio Rodrigo. E cara, o Raio é de longe um dos melhores jogadores do Real Madrid, mas basicamente ninguém fala muito dele, justamente porque o time todo é totalmente estrelado, tá ligado? É incrível como a maioria das jogadas executadas pelo Real Madrid passam pelos pés do Rodrigo. O próprio Zidane falou que a qualidade do Rodrigo era maior do que a do próprio Vinícius Júnior, justamente pelo Rodrigo fazer mais de uma posição ao mesmo tempo, coisa que o Vinícius Júnior não consegue fazer. Pois mesmo sendo um ponta de origem, cara, que inclusive pode jogar tanto na esquerda quanto na direita, ele ainda pode ser um meia atacante e até mesmo um meia armador de jogadas, tanto que na seleção brasileira o Tite e também o Dorival agora jogam ele mais pro meio do que tudo, e a verdade é que por jogarem um bando de estrelas no Real Madrid, né, o Rodrigo não brilha tanto quanto os outros jogadores, ou pelo menos não tem o brilho o suficiente para chamar a atenção da maioria, né. Ele sempre tá ali, sempre é importante pro time, carregando o Real Madrid inclusive algumas vezes, mas nunca sendo aquele cara como o Vinícius Júnior, o Mbappé e o próprio Bellingham são, né, cara, jogadores com mais estrelas do que o Rodrigo. E eu aposto que se ele jogasse, sei lá, cara, no Liverpool, no Manchester City da vida, ele facilmente seria um dos melhores do mundo. Na verdade, ele já é um dos melhores do mundo, mas é aquela, ele seria muito mais reconhecido e teria muito mais valor. E já que a gente falou do Manchester City, por lá existe mais um jogador que é muito pouco falado, que é o caso do Joško Gvardiol. Ah, Caio, mas o Gvardiol tinha muito mercado já, principalmente após a Copa do Mundo. Yup, ele tinha sim, mas por algumas razões não específicas, poucos clubes tentaram disputar sua contratação, até que o Manchester City chegou e meteu 90 milhões de euros pelo croata. Uma grana que de início havia não valido tanto a pena assim, porque a adaptação foi extremamente demorada, cerca de 7 meses para ele começar realmente a jogar bem, mas quando ele realmente começou a jogar bem, cara, ele não parou, tá? O motivo da má fase dele inicialmente no City foi com certeza a troca de posição. O Guardiola tem esse costume, né, e meteu o Gvardiol lá na esquerda, coisa que ele não era tão acostumado assim, porque ele sempre foi um zagueiro de origem e nunca jogou como lateral em sua carreira. Mas é aquela, né, ele simplesmente comeu a posição depois, hoje é titular indiscutivelmente nesse time, e olha, talvez, só talvez mesmo, seja o melhor lateral esquerdo da Europa na atual temporada. Desse elenco limitado que tá o City hoje em dia, ele com certeza é um dos grandes de destaques, ele ataca e defende muito bem, e o Guardiola falou que ele é muito mais versátil do que isso, tá? Podendo até mesmo jogar de volante. Ele descobriu também o superpoder da sua perna direita e vem marcando alguns golzinhos com ela, sendo inclusive o lateral esquerdo com mais gols na Europa hoje nessa temporada, tá? Ninguém fala muito dele não, principalmente porque tem outros nomes de peso na posição, a exemplo do Grimaldo do Leverkusen e também do Theo Hernandes do Milan, que muita gente considera o melhor lateral da atualidade. Eu não concordo, tá? Mas cara, são dois laterais já consolidados e que são mais velhos do que o próprio Gvardiol, que tem apenas 22 anos de idade. E se tem um norueguês muito bom de bola, mas que é muito pouco falado, esse cara é o Martin Odegaard. Você pode até dizer que não, né, que eu tô errado, mas lá fora, cara, quando se fala nos melhores meias da atualidade, a galera geralmente vai citar apenas 5 nomes aí: o Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Musiala e o Wirtz, né? Mas eles nunca vão citar o nome do Martin Odegaard, cara. Eu acho isso uma loucura, tá? Já que o Odegaard é de longe o terceiro melhor meia da Premier League há mais ou menos aí umas 3 temporadas. É meio louco dizer que hoje ele está no nível desses caras que eu citei anteriormente aí. Ele tem tudo que um meio-campista de sucesso precisa ter, tá? Seus passes são extremamente precisos, ele controla muito bem o jogo ao lado do Bukayo Saka, acaba comandando o Arsenal, sendo muito possivelmente, cara, o nome de maior peso lá nos Gunners, tá ligado? O que talvez tenha melado a carreira do Odegaard, cara, foi o tempo em que ele passou ali jogando pelo Real Madrid e também pela Real Sociedad, mais especificamente pelo Real Madrid, onde ele vivia sendo emprestado e até mesmo jogando com o time B do Real e raramente tinha alguma oportunidade, sabe? Mas pela Real Sociedad, o homem jogou e jogou demais, chamando a atenção do Arsenal e sendo hoje em dia um monstro. O time sofreu muito sem ele durante uma lesão que ele teve nessa temporada, que o afastou por mais ou menos 2 meses ali, praticamente comprometendo o meio campo inteiro dos Gunners, que ficou totalmente bagunçado e com um buraco lá na meiuca. O próprio Haaland, cara, que é amigo do Odegaard, né, já que ambos jogam pela mesma seleção, a seleção norueguesa, ele falou que o Martin Odegaard é top 5 melhores meias hoje em dia. Olhe que estamos ouvindo isso da boca do melhor
melhor centroavante que a gente tem hoje no mundo. Mas de verdade, é meio louco pensar como o Odegaard é subestimado, o homem comanda o Arsenal, é um excelente capitão e tem uns passes meio bizarros de vez em quando, com uma qualidade semelhante à do De Bruyne, tá? Embora um pouquinho inferior, porque a gente tá falando de um dos maiores meias da história. E falando de meio campista, o Pedri é outro que ninguém fala muito, embora ele tenha hype. É inacreditável isso aqui. A proposta desse vídeo é falar de jogadores subestimados, mas isso não quer dizer que eles não tenham mídia, beleza? E o Pedri é um desses caras aí. Ele não é um cria de La Masia, como muitas pessoas acham, né? Mas ele é um jogador que tem praticamente todas as características que um jogador de La Masia faz, sabe? E honestamente parece que de fato ele veio das categorias de base do Barcelona. Cara, o Pedri é um jogador muito emblemático, porque ele tem uma regularidade que poucos meias hoje no mundo possuem, e digo mais, o único cara que chega perto do Pedri em questão de regularidade é o Rodri, Wirtz e também o Valverde, e eu não falo de qualidade técnica, coisa que também não falta no Pedri, pois ele é um jogador muito completo, cara. Ele ataca e defende muito bem, tem um ótimo passe, uma ótima condução de bola, cara, isso aqui é impressionante, sabe cadenciar muito bem o jogo quando precisa, acelera quando necessário também, é um jogador completo, como eu falei. Ele lembra muito o próprio Iniesta nesse quesito, né? Parece que a aura do jogador que é o Iniesta reencarnou lá no Pedri, são jogadores extremamente ricos em qualidade técnica, é bizarro demais. Ele é comparado com o Bellingham em alguns quesitos, mas na minha opinião, o Pedri tem fundamentos melhores do que o inglês e é um jogador um pouco mais regular, como dito. E digo mais, sem o Pedri, esse Barcelona do Hans Flick não existiria. Ele é um jogador que controla tudo e que o Hans Flick conseguiu explorar muito bem, sem contar, cara, que o técnico do Barcelona melhorou o único ponto fraco que o Pedri tinha, que era o seu físico de vidro. Toda hora esse cara se lesionava e olha só onde ele tá, né? No top 10 melhores meias da atualidade, com certeza, se não até mesmo um top 3 aí futuro. E antes de irmos para o próximo, não custa nada você deixar o like aí embaixo, isso super ajuda o meu trabalho, já que indo agora para a Itália, cara, vamos falar um pouquinho do Barella. Muita gente me criticou porque eu esqueci de pôr o Barella no último vídeo que eu fiz nesse formato aqui, né? Mas a verdade é que ele não é tão falado aqui, mas na Itália, esse cara, ele é tido como um rei pelos torcedores da Inter de Milão. O Barella é um dos principais jogadores da Inter de Milão hoje em dia e é tido como um dos melhores meias da Série A Team. Cara, o Barella como meia é um dos melhores jogadores que atuam na posição atualmente, vai por mim. Não chega ao nível de um Masterclass da vida, né? Porém, possui qualidades bizarras e bem semelhantes a um Masterclass aí. Ele é um meia de ligação, na verdade atua mais como volante às vezes, né? Mas é um volante um pouco mais ofensivo, como é o caso do próprio Bruno Guimarães, por exemplo, porém que atua mais como um meia atacante de vez em quando, cara. Tipo o De Bruyne, sabe? É um negócio totalmente bizarro mesmo. Qualidade ele tem pra dar, vender e jogar fora. E de vez em quando, mano, o cara encarna o capeta no meio da partida e se torna um demônio, cara. Porque é cada passe, cada lance bizarro, tá ligado? O próprio Lautaro Martinez, companheiro de time do Barella, falou que o Barella é o principal jogador da Inter de Milão, tirando total responsabilidade que o Lautaro tem hoje em dia, né? Como capitão do time. O que eu particularmente concordo, tá ligado? Ter um Barella no time é sinal que teu time tem muita qualidade de sobra, cara. E na moral, cara, o que o Inzaghi tem sorte de ter o Barella nesse time é bizarro, tá ligado? Fora que a Inter de Milão é um dos melhores times da atualidade, com total certeza, tá? E é aquela parada, mano. Barella é muita qualidade e pouca mídia. E indo com certeza pra posição mais importante que um time precisa ter, o goleiro, o Sommer com certeza é o mais subestimado da atualidade. A princípio eu ia por o Kobel, que também é um baita goleiro e é também suíço, mas o Sommer tem um currículo meio louco pelos clubes no qual ele já passou, saca só. Pelo Bayern de Munique, o Sommer foi de longe um dos principais jogadores na equipe do Thomas Tuchel após aquela lesão que o Manuel Neuer teve na temporada 22-23. Ele por diversas vezes, cara, salvou o gol dos bávaros, principalmente naquele jogo, cara, contra o Manchester City pela Champions League naquela temporada, onde se não fosse ele, tá, o Bayern de Munique no mínimo teria levado uns 4 gols aí, teria sido um 4-0 muito sofrido, tá? E o Sommer é tão subestimado que mesmo fazendo altas defesas, ele nunca é cogitado como um dos melhores jogadores do mundo na posição, tá? E o principal fator, cara, que o deixa ainda mais subestimado é a sua altura tendo apenas 1,83 m, sabe? O que pra um goleiro, cara, é muito pouco. Mas o Sommer tem reflexos meio bizarros e faz umas defesas muito milagrosas. Não é à toa que hoje em dia ele tá lá na Inter de Milão e é loucura, né, cara? Porque a Inter de Milão vendeu o Onana por 60 milhões de euros e contratou o Yann Sommer por apenas 15 milhões e hoje ele é com certeza um dos melhores do mundo e o outro, no caso o Onana, é com certeza um dos piores, né? E pra mim dizer que não citei o Kobel e nem o Oblak nesse vídeo,
Os dois são muito bons também, mas cara, o Sommer tem um lugar reservado no meu coração e é um dos caras mais subestimados da atualidade. E o próximo da lista é o Federico Valverde do Real Madrid. O caso do Valverde é um pouco complicado, sabe? Porque ele tá no Real Madrid desde 2015, quando foi contratado aos 17 anos de idade, vindo do Peñarol, e desde o Peñarol ele já mostrava que era um jogador muito diferenciado, né? A começar pela sua voz, e tinha uma qualidade gigantesca na meiuca do time. Mas é aquela, o Real Madrid na época tinha o Casemiro, o Modric e o Toni Kroos. E o Valverde não tinha muita passagem não, cara. Mas ao decorrer do tempo, com a saída do Casemiro para o Manchester United e também a aposentadoria do Toni Kroos, o Valverde ganhou o sinal verde e começou a jogar mais partidas que o normal, principalmente com a chegada do Carlo Ancelotti por lá, tá ligado? O Valverde foi se desenvolvendo e no fim das contas ele se tornou um baita jogador, um jogador mais hábil que o normal, e hoje é com certeza um dos melhores no mundo na posição que, bom, ele não tem uma posição certa não. Exatamente, o Valverde é um volante de ofício, bem verdade, mas ele faz um biquinho ali de ponta, um biquinho ali também de meia, né? De vez em quando a posição de zagueiro também, e de vez em quando o Ancelotti disse, mano, joga ali na lateral direita, né? O Ancelotti basicamente completou ainda mais o Valverde, e hoje ele é um cara extremamente versátil, tá? A regularidade dele também é bizarra, é um jogador que não tem fase ruim, e hoje é sem dúvidas alguma um dos melhores jogadores do planeta Terra, e eu diria que ele tá sendo só falado por causa da saída do Toni Kroos, inclusive herdando a lendária camisa 8 do Real Madrid, que pertencia ao alemão, mas que agora já tem dono e tá com Federico Valverde. E a gente fecha essa lista falando então do alemão Jamal Musiala do Bayern de Munique. Mesmo tendo um físico nada favorável, né, o Jamal Musiala calou a boca de todos e se tornou com certeza um dos melhores jogadores e meio-campistas do mundo aí. A jovem revelação da Alemanha é muito embaçada, tá ligado? E naquele meio-campo do Bayern de Munique se tornou rapidamente titular mais do que absoluto, incontestável, e é uma literal máquina no meio-campo do time alemão. O fato dele ser tão subestimado é pela qualidade dos demais jogadores também da atualidade, como é o caso do Bellingham, De Bruyne, do Wirtz, né? Só que se muitos falam, sei lá, cara, do Bellingham, eu coloco o Jamal Musiala na mesma prateleira, ou se não até mesmo acima da prateleira do craque inglês do Real Madrid. A qualidade dos passes do alemão, cara, são geniais. Ele é um especialista em passes de trivela, tendo inspirações em jogadores conhecidos por serem muito triveleiros, né? Como é o caso do Luka Modric e também do próprio Kevin De Bruyne. Só que a única diferença do Jamal Musiala dos demais é que ele é um meio-campista conhecido pelo drible, coisa que é raro hoje em dia, tá? Ele meio que tem a capacidade de driblar todo mundo do meio-campo até o gol, se possível, tendo fortes inspirações naquela época dribladeira do Neymar lá no Barcelona, né? E falando em Neymar, o próprio Musiala falou que se inspira muito no craque brasileiro. Na temporada retrasada, temporada 22-23, Musiala tinha de tudo para ganhar o prêmio de melhor jogador sub-20, mas o Bellingham acabou levando, embora os números e a performance do Musiala tenham sido bem melhores do que a do Bellingham. E como se não bastasse tudo isso, Jamal Musiala foi o meio-campista que mais se valorizou nos últimos anos, tendo atualmente um mercado de mais ou menos aí uns 170 milhões de euros, cara, muito caro. E por mostrar um nível superior temporada acima de temporada, ele acabou se tornando mais do que um titular absoluto na seleção alemã, sendo considerado pelo técnico da Alemanha, né, a joia mais promissora do país desde Toni Kroos. E além de ter ganho uma bela moral com a seleção alemã, o próprio Bayern de Munique considerou o Jamal Musiala um jogador intocável ao lado do Harry Kane, do Manuel Neuer e também do Thomas Müller. A temporada do Musiala é mais do que excelente, né, ele tem números absurdos para um meia, tendo atualmente 16 gols e 7 assistências em 36 jogos, números absurdos muito bons e que fazem do Musiala um dos melhores jogadores do planeta Terra hoje em dia. Mas é aquela, galera, pra você, qual é o jogador mais subestimado que tem hoje em dia? Eu esqueci também alguns nomes, comenta aí embaixo, tá? A propósito, eu ia colocar o Anthony Gordon e também o Michael Olise nesse vídeo, mas acabam ficando aí como menção honrosa, fechou? Deixa teu like, se inscreve aí no canal, isso é muito importante, a gente tá agora com um vídeo novo todo dia por aqui e tu não vai querer perder, tá? Tamo junto e até a próxima. Valeu, fui!